Olá a todos. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a relação entre bioprospecção e conhecimento tradicional. O conceito de bioprospecção, que pode ser entendido como uma atividade que busca soluções a partir da natureza, explorando os recursos biológicos para desenvolver novos produtos e medicamentos. No Brasil, onde cerca de 13% de todas as espécies de biodiversidade do planeta estão presentes, a bioprospecção é vista como uma forma de aliar desenvolvimento econômico à preservação de biomas. Biomas, lembrando aqui, que são domínios morfoclimáticos, onde se tem ali uma vegetação e uma fauna predominante, né? E aí, se tratando de Brasil, que é um país de dimensões continentais, nós temos aqui diversos biomas, refletindo assim em uma diversidade de várias espécies e classificações biológicas, né? Sejam plantas, animais, micro-organismos e demais formas de vida. Em resumo, a bioprospecção envolve a busca sistemática por compostos naturais em plantas, micro-organismos e outros recursos biológicos, como eu mencionei há pouco. Cerca de 35% dos medicamentos registrados até 2019 tinham origem direta ou indireta em compostos naturais, refletindo assim, né, a importância da bioprospecção no sentido de possibilitar a síntese e descobertas, né, de novos fármacos. Lembrando que a importância da bioprospecção no ponto de vista biotecnológico vai além, né, de apenas a produção de medicamentos. Um detalhe importante é que a química de produtos naturais é favorecida em relação aos compostos totalmente sintéticos, devido à capacidade adaptativa das plantas para interagir com o seu entorno. Ou seja, considerando ali que uma boa parte desses produtos, né, identificados com capacidade farmacológica vem de plantas, e as mesmas, por serem seres vivos, passaram por processos evolutivos e de adaptação. Então esses processos por si só também geram ali, né, substâncias biologicamente ativas com capacidade farmacológicas mais potencializadas do que muitos fármacos que são 100% sintéticos, ou seja, né, produzidos ali apenas em laboratório. Ainda aqui no Brasil, né, é importante lembrar que nosso país abriga uma grande diversidade de espécies, tornando-se assim um campo fértil para a bioprospecção. Isso do ponto de vista nacional, mas também internacional. A Amazônia é o bioma mais estudado para a bioprospecção, mas também é importante lembrar que diversas pesquisas ocorrem também em outros biomas, como o Cerrado e na própria Caatinga, né, que é aqui o nosso bioma da região Nordeste e um dos maiores do Brasil. Além de plantas, eu já havia mencionado que os estudos envolvem também micro-organismos com aplicações em setores além da questão farmacológica, trazendo benefícios ali para a área alimentícia, para a agricultura e também a biorremediação, que eu vou explicar mais adiante. Quando se fala, né, da importância da bioprospecção e da biodiversidade brasileira, é sempre importante e justo mencionar as contribuições dos povos tradicionais, né? Uma vez que estes, como por exemplo indígenas e comunidades quilombolas, têm experiência empírica com as espécies locais, né? Sejam ali da fauna, que são as plantas, seja a fauna, que sejam os animais, sejam a flora, que sejam as plantas. Essas populações têm um conhecimento, né, uma vivência, um conhecimento do dia a dia do manuseio dessas espécies, preservando sempre ali o seu meio ambiente. Ou seja, fazendo um uso equilibrado do ponto de vista ambiental e sustentável desses recursos naturais, que são diversos quando se trata aqui dos biomas brasileiros. É importante também que existam leis, né, que visem proteger o conhecimento desses povos,
permitindo que eles contribuam para pesquisas diversas, mas sem deixar que os mesmos, né, tenham ali o seu devido retorno econômico e também científico da contribuição dessas parcerias com as instituições de pesquisas nacionais e internacionais, uma vez que se faz uso do conhecimento tradicional e também dos seus recursos. Essa colaboração é fundamental para entender a biodiversidade e desenvolver soluções sustentáveis. Aqui no conceito mais amplo, né, de sustentabilidade, que não envolve apenas a preservação ambiental, mas também a questão da saúde ambiental, a questão da erradicação da pobreza, a questão da divisão mais justa dos recursos naturais, né, da preservação dos mesmos para gerações futuras, mas que também envolvam aqui, né, questões como a inclusão sociocultural também de diversas etnias, inclusive desses povos denominados tradicionais. Portanto, né, em resumo, a bioprospecção não apenas impulsiona o desenvolvimento econômico, mas também contribui para a preservação dos ecossistemas com a valiosa participação dos povos tradicionais. E entre estes, a partir de agora, aqui no vídeo, começo a dar uma ênfase maior aos povos ou etnias indígenas e sua relação e contribuições com a área da bioprospecção. Isto porque os povos indígenas desempenham um papel crucial na bioprospecção, contribuindo com seus conhecimentos tradicionais e práticas ancestrais, entre as quais, né, veremos aqui a seguir alguns exemplos. No que diz respeito ao conhecimento tradicional, os povos indígenas têm uma compreensão profunda das plantas, animais e ecossistemas em que vivem, assim como seu conhecimento é transmitido oralmente de geração em geração. E isso inclui informações sobre propriedades medicinais, usos culinários, materiais de construção e muito mais, ou seja, ressaltando aquela ideia de que as contribuições biotecnológicas da bioprospecção vão além da questão farmacológica. E as mesmas trazem benefícios em diversas e importantes áreas. Ainda sobre o conhecimento tradicional, pesquisadores trabalham em colaboração com essas comunidades para aprender com seu conhecimento e aplicá-lo à bioprospecção. Por isso, muitos projetos de bioprospecção envolvem parcerias entre cientistas e comunidades indígenas. E quando falo dessas parcerias, envolvem aqui instituições nacionais, mas também internacionais, né? Já que o Brasil ele é uma referência do ponto de vista da biodiversidade e da bioprospecção e do interesse de bioprospecção a nível internacional. Os indígenas participam então ativamente na coleta de amostras de plantas, animais e micro-organismos, e aqui entra aquela informação, né, do fato de que eles têm conhecimento empírico sobre a diversidade biológica dos nossos biomas, e eles também compartilham informações sobre onde encontrar espécies raras e como usá-las de maneira sustentável. Quando, do ponto de vista dos benefícios que podem ser compartilhados entre cientistas e comunidades ou etnias indígenas, podemos perceber da seguinte maneira: quando novos produtos ou medicamentos são desenvolvidos a partir de compostos naturais encontrados em suas terras, os povos indígenas têm direito a uma parte dos benefícios, né? Inclusive em relação ao processo de patente dessas substâncias. Por isso que eu mencionei há pouco a importância dessas leis que protejam também os interesses dessas comunidades tradicionais, que fornecem o seu conhecimento, mas também compartilham, né, os seus recursos naturais de suas regiões específicas. Então, isso é regulamentado por acordos de repartição de benefícios que buscam garantir que as comunidades tradicionais se beneficiem economicamente da exploração de seus recursos. Em relação à conservação e sustentabilidade, os indígenas têm um profundo respeito pela natureza e trabalham para preservar os ecossistemas em que vivem, né? Lembrando que a preservação ali ambiental é um dos objetivos, né, do conceito mais amplo de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável.
E sua participação na bioprospecção ajuda a promover práticas sustentáveis, evitando a exploração excessiva de recursos naturais, né? A questão do uso equilibrado e racional desses recursos. Tá? Em resumo, a colaboração com os povos indígenas não apenas enriquece a pesquisa em bioprospecção, mas também promove a justiça social e a conservação ambiental. Né? E aí vocês podem estar se perguntando quais são, né, quais seriam alguns exemplos de produtos desenvolvidos por meio da bioprospecção com a contribuição, ou seja, com a parceria dos povos indígenas. E aí eu trouxe alguns aqui que vale a pena ressaltar, como por exemplo, duas substâncias farmacológicas, né, a vinblastina e vincristina. E aí, como a planta, né, a Catharanthus roseus, é conhecida como vinca, então a nomenclatura aqui de vinblastina com N antes do B está correto, tá? Pelo fato de que ambas substâncias são derivados sintéticos, né, de uma substância natural extraída dessa planta, então vinblastina e vincristina, que contém como princípio ativo os alcaloides, né, que tem essa mesma nomenclatura. E esses compostos são essenciais no tratamento de linfomas, que são cânceres do sistema linfático, que tem envolvimento ali com células do sistema imunológico, e fazem parte de cerca de 35% dos medicamentos registrados até 2019. Então, exemplo de duas substâncias com importância quimioterápica aí, né? Quimioterápicos são substâncias usadas ali na terapia ou no tratamento, né, de doenças importantes como o câncer, por exemplo. Então, além da radioterapia, da imunoterapia, se tem ali a quimioterapia como tratamento mais convencional do ponto de vista e um colaborador, né, no que diz respeito ao processo cirúrgico, né? O câncer é uma doença complexa, ainda o processo cirúrgico é o principal tratamento de cura, mas a quimioterapia a seguir tem um papel importante ainda. O conhecimento tradicional dos povos indígenas sobre essa planta ajudou a identificar suas propriedades medicinais, então é o resultado de uma parceria ali entre povos indígenas e pesquisadores. Né? Uma outra contribuição envolve ali os produtos alimentícios e agrícola, uma vez que a bioprospecção também atende aos setores alimentícios e agrícola. Tá? Com a colaboração dos povos indígenas, pesquisadores buscam alternativas sustentáveis para o cultivo de lavouras e métodos menos tóxicos. Isso aí já envolve, né, aquele conceito de saúde ambiental, que é um dos pilares ali da sustentação da sustentabilidade moderna. Isso envolve o estudo de plantas e micro-organismos encontrados nas regiões da Amazônia, Cerrado e Caatinga, então aqui também no nosso bioma. Né? Um outro processo é o de biorremediação, que lá no início eu disse que iria mencionar. Né? Biorremediação são um conjunto de pesquisas que visam descobrir organismos capazes de degradar produtos tóxicos, como os plásticos. Né? Então, nesse caso aqui, já se trabalha ali com micro-organismos. Então, os povos indígenas contribuem com seu conhecimento sobre espécies locais e práticas sustentáveis. Essa abordagem beneficia tanto o meio ambiente quanto a economia. Né? Por se tratar de produtos de interesses biotecnológicos, claro que se tem a questão econômica por trás. Né? Em resumo, a bioprospecção, com a participação dos povos indígenas, não apenas impulsiona o desenvolvimento econômico, mas também promove a preservação dos ecossistemas e valoriza o conhecimento ancestral. Tá? Então era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Fique à vontade para curtir e compartilhar esse vídeo. E continue aqui no canal para continuarem recebendo mais vídeos como esse, e que envolve sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, mas também envolve ali assuntos ligados à saúde e também política internacional. Então, obrigado pela presença. Até mais.